mostram que a probabilidade de atropelamento é 2 vezes maior em locais sem calçadas. E é óbvio, porque assim, não é porque não tem calçada que o pedestre não está lá. Talvez o pedestre que precise de melhores condições de acessibilidade, ele não vai estar. Mas todos os outros, eles não vão simplesmente evaporar. Eles vão continuar andando ali e vão andar aonde dá, que é na rua. Então, bom, o risco de atropelamento é muito maior. Aí a gente olhou também uma série de medidas. Bom, então como é que a gente pode melhorar? E aí a gente tem um caso extremo, que é a pedestrianização de espaços e dedicar ruas exclusivamente para pedestres. O que a gente viu é que isso, evidentemente, vai reduzir a incidência de acidentes na rua que está sendo pedestrianizada, porque a gente simplesmente está tirando os carros dali. Todo mundo concorda? Mas o que a gente encontrou também é que não só nessa rua, mas nas ruas do entorno, os acidentes tendem a diminuir. Porque toda aquela região ela é transformada e ela começa a passar uma outra mensagem de que ali se tem uma escala para pessoas. Outra medida que mostrou também uma redução de acidentes é a instalação dos parklets, das mini-praças, uma redução de 16% nas velocidades. Isso foi um caso em Nova York, uma avenida que teve uma série desses tratamentos, redução de 25% em acidentes com vítima. Então, a Organização Mundial da Saúde elencou 5 principais fatores de risco para a segurança viária. Entre eles, e esses fatores são excesso de velocidade, beber e dirigir, a falta do uso do capacete, a falta do uso do cinto de segurança e a falta do uso dos dispositivos de retenção para crianças e as cadeirinhas. E a OMS, frequentemente, ela avalia a legislação dos países em relação a esses fatores de risco. Esse é o resultado da avaliação para o Brasil. Então, o Brasil tem hoje uma legislação adequada para 4 dos 5 fatores de risco e o excesso de velocidade continua sendo um fator não tratado. Por quê? Porque o CTB ele recomenda para vias arteriais urbanas um limite de velocidade de 60 km/h, que é muito alto. A velocidade está comprovadamente relacionada ao risco à gravidade dos acidentes. Esse é um gráfico que mostra o risco de probabilidade de morte do pedestre em função da velocidade. O que a gente sabe é que um acidente com um veículo a 80 km/h equivale a cair do 9º andar de um prédio. Eu duvido que alguém topasse ir ali no 4º andar lavar as janelas sem um equipamento de proteção, porque a gente sabe, a gente sente o risco associado a isso, e isso equivale a um acidente com um veículo a 50 km/h, e na hora de atravessar a rua a gente não acha que está tão ruim assim, que é tão arriscado assim. Então é por isso que a Organização Mundial da Saúde recomenda para vias arteriais urbanas uma velocidade máxima de 50 km/h e em locais com grande concentração de pedestres e ciclistas, velocidade de 30 km/h. E aí nós fomos olhar o que vem acontecendo no mundo e quem tem adotado essa medida. A França, por exemplo, adotou no início dos anos 90. Eles adotaram uma lei federal em que as arteriais urbanas passaram a ser 50 km/h. E tem uma série de estudos que estimam que isso tenha evitado 14 mil acidentes com vítimas. Então, não é uma medida que saiu do nada, ela saiu de uma série de estudos, ela vem sendo adotada em diversos lugares do mundo e é uma das principais medidas para garantir um trânsito mais calmo, mais humano e melhores condições para principalmente pedestres, ciclistas e em escala de pessoas.